Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14 e como sempre com as informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, hoje 5 de maio, você confere. Depois de mais de 50 anos, a APAI se despede da Avenida Planalto. Nova estrutura será inaugurada nesta quinta-feira no bairro Imigrante. Bento Convention Bureau lança a campanha de incentivo para a retomada da atividade turística na capital do vinho. Pela segunda vez, Estado registra mais óbitos que nascimentos em um único mês. UTI do Hospital Tacchini volta à normalidade e instituição retoma a realização de cirurgias eletivas que estavam suspensas. Festa de Santo Antônio. Começa a venda de ingressos para o jantar do Codeguim. Edição deste ano será no formato drive-thru. Destaques do jornal TV Com, que você confere com a gente agora. Nesta quinta-feira, a comunidade de Bento Gonçalves vai ganhar as novas instalações da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O complexo, que há mais de 50 anos foi referência na Avenida Planalto, abrirá suas portas com uma moderna e ampla estrutura, sendo modelo no Brasil. A nova APAI possui 2.500 metros quadrados de área construída e está situada em um terreno de 20.000 metros quadrados, na rua Domênico Marini, no bairro Imigrante. Com tecnologia de ponta e projeto arquitetônico que pode ser modelo para outras APAIs pelo país, a nova sede da entidade foi projetada pelo arquiteto Fernando Pasquali e vai dispor de total infraestrutura aos alunos, como sala de aula, espaço para fisioterapia, informática e artes, entre outras atividades. Assim como nas antigas instalações, a nova APAI terá piscina e padaria e salas de atendimento de fonoaudiólogos, médicos, psicólogos, assistentes sociais e um local dedicado exclusivamente para as mães. Edificada pela Forma Espaços Imobiliários, liderada pelos empresários Paulo Sérgio Pompermayer e Francisco Alexandre Fagion Filho, a nova APAI é resultado de tratativas que iniciaram há mais de 5 anos entre a empresa e a direção e órgãos fiscais e representativos da associação. Juntos, trabalharam nesse período pensando na história que a entidade construiu na cidade, sendo referência para outras escolas da APAI no país. Ao mesmo tempo, não deixaram de lado a modernidade, a segurança e o conforto que os dias atuais exigem e são necessários para melhorar a qualidade de vida dos alunos e demais profissionais que vão atuar nas novas instalações. Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e primando sempre pela vida, a cerimônia de entrega da nova sede da APAI de Bento Gonçalves será feita de forma virtual. O ato será transmitido em tempo real por meio dos canais do YouTube e do Facebook da entidade nas mídias sociais, bem como nas páginas da Forma Espaços Imobiliários, empresa que edificou a obra. A transmissão terá início a partir das 9h30 da manhã desta quinta-feira. Os contribuintes de Bento Gonçalves já estão baixando o aplicativo Atende.net para ter acesso às informações relativas ao IPTU 2021. A plataforma permite que o cidadão possa consultar as parcelas pagas e a vencer, bem como gerar o código de pagamento, incluindo também a parcela única. O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. O pagamento em cota única do IPTU pode ser realizado até o dia 15 de maio, com desconto de 10%. O tributo também pode ser pago em outras 4 parcelas, com vencimentos em 15 de maio, 14 de julho, 15 de setembro e 15 de novembro.
O Bento Convention Bureau liderou o desenvolvimento de uma campanha em prol do incentivo ao turismo na capital do vinho, a qual já está sendo repercutida nas redes sociais. Transmitida a mensagem: "Nós estamos preparados. Quando você estiver, Bento te espera." O trabalho é fruto da sugestão dos associados da entidade. O objetivo é despertar o desejo do turista responsável em visitar Bento Gonçalves, cumprindo assim todos os protocolos. Nesse momento de reabertura gradual das atividades, a campanha mostra que a cidade está devidamente preparada para voltar a receber turistas, com estrutura adequada e sendo destaque em iniciativas que fomentam o setor, proporcionando assim a segurança sanitária que a pandemia requer. A campanha Turiste com Responsabilidade em Bento, que é uma iniciativa do Bento Convention Bureau e que contou com o apoio de várias entidades que atuam no setor do turismo em Bento Gonçalves, tem como objetivo evidenciar, através das imagens, toda a responsabilidade, todos os protocolos que os atrativos turísticos, os hotéis, os restaurantes, enfim, todas as empresas dessa cadeia estão colocando em prática. A gente se adequou durante essa pandemia, justamente talvez por ser o setor que mais sentiu os efeitos, sempre foi o setor mais proativo, em buscar alternativas, em buscar protocolos, em se preparar para receber as pessoas com segurança. Evidenciando então que o nosso turismo não é um turismo de aglomeração, é um turismo de experiência. Então deseja despertar esse interesse nas pessoas, em conhecer a nossa cidade, mas principalmente daquele turista responsável, aquele que compreende que o momento exige mudanças de hábitos, que sabe que vai precisar usar máscara, manter o distanciamento, o álcool gel, que entende que algumas experiências foram adaptadas para o momento, mas que quer sim desfrutar de bons momentos, de boas experiências aqui conosco. São mais de 10 mil famílias que têm as suas atividades relacionadas ao turismo aqui em Bento Gonçalves diretamente. As suas rendas dependem disso. E nós estamos preparados. Quando você estiver, você pode vir nos visitar. E a nossa comunidade pode apoiar esse nosso setor, todas essas famílias, divulgando esse vídeo, compartilhando nas suas redes sociais, enviando nos seus grupos de WhatsApp, incentivando, mostrando que Bento está preparado. Quando seus amigos, seus conhecidos estiverem, venham para cá que nós vamos recebê-los com muita segurança, com muito acolhimento e com muita responsabilidade. A campanha é uma realização do Bento Convention Bureau com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, o Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria da região Uva e Vinho, da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, dos Caminhos de Pedra, a Associação Vale das Antas, a Rota Rural Encantos da Eulália, Rota Cantinas Históricas
e do SIC de Bento Gonçalves. A partir deste mês, o SIC de Bento Gonçalves retoma a realização de cursos de qualificação voltado às empresas associadas à entidade. Paralisados desde o início da pandemia, os encontros voltam com um intenso cronograma em parceria com o Sebrae RS. Além dos cursos realizados com uma das principais entidades de apoio a micro e pequenas empresas, outras 2 qualificações estão previstas. Uma delas é o curso especialista em e-commerce de imóveis, promovido pela Converte Educação Digital entre os dias 11 e 27 de maio, na sede do SIC. O formato dos cursos deve alternar entre híbridos, online e presenciais. Em todos os encontros presenciais, serão observados regramentos como distanciamento entre cadeiras e a oferta de álcool em gel. Ainda no mês de maio, está previsto o curso Up Digital, com encontro nos dias 19, 20, 24, 25 e 26 de maio. Pelo segundo mês, desde que iniciou a pandemia da Covid-19, o Rio Grande do Sul registrou um mês com mais óbitos do que nascimentos. Com cerca de 11 milhões de habitantes, o estado registrou até o dia 30 de abril um total de 10.884 óbitos e 10.218 nascimentos, ou seja, 666 óbitos a mais que nascimentos. Os dados são preliminares, uma vez que os registros de abril ainda podem ser lançados na base de dados abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos cartórios de registro civil do país. Conforme o presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais aqui do estado, Sidney Birman, a queda na diferença entre os nascimentos e os óbitos no estado vinha ocorrendo de forma gradual ao longo dos anos, mas se acentuou de forma contundente com a pandemia da Covid-19. Em janeiro do ano passado, essa diferença era de 5.013 registros de nascimentos a mais. Em março, o estado vivenciou o primeiro mês com mais óbitos que nascimentos e um recorde negativo em sua história com 3.905 óbitos a mais, fato que se repetiu em abril com 666 falecimentos a mais do que nascidos vivos. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando.
Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A chuva que predomina no estado vai permitir o ingresso da frente fria que estava sobre a Argentina e o Uruguai, e isso vai derrubar consideravelmente as temperaturas ao longo da quinta-feira. O avanço de uma nova frente fria no sul vai deixar o tempo instável em mais áreas da região. A temperatura vai diminuir e a quinta-feira será marcada por frio em todo o sul do país. No Rio Grande do Sul, em Santa Maria e Gonzaga, a possibilidade de chuva já na madrugada de quinta-feira. O dia amanhece nublado, mas no decorrer do dia o tempo fica aberto e não chove. Em Porto Alegre, entre o litoral do Rio Grande do Sul e a parte norte do estado gaúcho, o dia também será de sol, entre muitas nuvens, e há risco de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. O dia amanhece nublado por todo o litoral de Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis e o Vale do Itajaí. Nestas áreas, a chuva vai ser frequente. O tempo também fica instável em Chapecó e Campos Novos, com chuva a qualquer hora. Os maiores volumes de chuva estão previstos para o leste do estado. A chuva frequente pode vir moderada a forte intensidade, o que deve acumular volumes altos até o fim do dia. Há risco de rajadas de vento entre 60 e 80 km por toda essa faixa até o litoral do Paraná. No estado do Paraná, em áreas do extremo sul do estado, entre Curitiba e Paranaguá, o sol aparece entre muitas nuvens e há risco de pancadas a partir da tarde. Apesar da queda de temperatura, no norte do estado paranaense e nas demais áreas, o dia será marcado por sol e tempo firme. O amanhecer vai ser frio em Porto Alegre. A mínima prevista para esta quinta-feira é de apenas 12 graus. A máxima chega aos 18. Em Curitiba, a mínima de 13 com máxima de 23 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para a quinta-feira o aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia, inclusive mantendo as temperaturas baixas. As temperaturas devem variar entre a mínima de 9 e chegando ao máximo de 16 graus. E agora no Jornal TV Com, a gente confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Hoje eu faço um comentário a pedido de algumas pessoas e a respeito do trânsito. Agora, com o aumento do fluxo de veículo visivelmente ocorrido em função do começo, da liberação da volta às aulas, do comércio em horário normal, os próprios restaurantes em boa medida, o que se tem visto é o aumento do conflito no trânsito local. Nós sabemos que Bento Gonçalves é uma cidade complexa para se locomover de carro, mas ela fica ainda pior quando as pessoas não respeitam as normas mínimas legais e do respeito mútuo. Aqui em Bento Gonçalves se tem assistido de tudo um pouco. Esses dias mesmo, lá na Planalto, houve um conflito de trânsito divulgado. Um carro estacionado na faixa dos ciclistas e o ciclista vai passar e está lá o carro. Um xinga o outro xinga um e acaba acontecendo até agressão, como aconteceu lá.
Aqui no centro, tenho testemunhado acontecimentos, posturas simplesmente inacreditáveis. Os caminhões estacionam onde querem. As pessoas deixam seus veículos em faixa dupla por minutos e minutos, esperando uma vaga de estacionamento. As placas aqui de proibido estacionar parecem que são decorativas. E se isso é um problema, de um modo geral, do trânsito de Bento Gonçalves, aqui no quadrilátero central, aonde o fluxo é ainda mais intenso, as ruas mais extensas, esse volume, né, dessa quantidade de veículos ainda mais acentuados, esse tipo de desrespeito e conflito só tende a aumentar. Eu mesmo fui testemunha, dias atrás, de um comportamento surreal. Um motorista parou o seu veículo, que na verdade daria para dizer jogou o seu veículo, porque não é estacionado, porque já não era lugar de estacionar. Aqui na Marechal Floriano, em frente à casa do agricultor. Num horário de pique, ele parou o veículo ali, tem 2 pistas, interrompendo uma, ligou o alerta, desceu do carro e foi até uma loja. Não se sabe aonde. Sumiu. Aqui na praça, também no centro, agora de repente os veículos começam a fazer carga e descarga. Param ali onde é proibido estacionar. É um festival de infrações. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando não há respeito à lei e às posturas entre pessoas, é preciso que a autoridade atue. Então faço um apelo, a pedido de muitos, à Secretaria de Mobilidade Urbana, que dê atenção especial a esse problema, ainda mais aqui no quadrilátero central. O ano passado, e por muito tempo, até o ano passado, havia um agente de trânsito aqui permanentemente. Num primeiro momento orientava, fazia a pessoa colocada, estacionada em lugar proibido circular, e se não atendessem o pedido, a orientação era multado. Simplesmente desapareceu aquele agente que ficava aqui e tinha muita experiência nisso. Talvez uma política de trânsito da nova secretaria, da nova administração. Mas o fato é que o centro virou terra sem lei, como de resto em muitos pontos da cidade, mas especificamente aqui, onde há um afluxo de veículos muito grande, uma tentativa de busca de espaço que é quase uma disputa, é preciso uma atenção especial. Afinal, não queremos conflitos. Afinal, a autoridade pública está aí para fazer cumprir a lei e evitar conflitos. Afinal, aqueles que estão aí cumprindo a lei, são respeitosos, devem ter a atenção devida, porque aqueles que não são, não podem querer levar vantagem, e levar vantagem em tudo, ainda mais com a omissão da autoridade. Então fica aí o comentário e o apelo a pedido de muitos. Quem sabe, volte a circular, volte a ter a atenção por parte da mobilidade urbana esse tipo de situação, que simplesmente é intolerável e pior ainda, quando leva a conflito, seja verbal, seja físico. Pensem nisso e fiquem com Deus. Teve início nesta semana a venda dos ingressos para o tradicional Jantar do Codeguim, que integra a programação social da Festa de Santo Antônio, o padroeiro de Bento Gonçalves. O evento está marcado para o dia 28 de maio, mas, em virtude da pandemia, o jantar será no estilo drive-thru. Os ingressos são vendidos a R$ 50 e podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial ou com os casais festeiros e festeiros jovens da Festa de Santo Antônio. No kit que será entregue junto ao estacionamento da paróquia, além do codeguim já cozido, as pessoas poderão degustar outros pratos típicos italianos, como a polenta, a fortaia, radite com bacon, galeto,
salame e queijo, além de uma porção de sagu com creme. A venda será feita somente de forma antecipada, não havendo a comercialização dos ingressos no dia do evento. A gente quer informar, e é importante isso, que nós estamos tomando todos os cuidados para o manuseio dos produtos, para a preparação do prato, para a preparação das pessoas que vão entregar o produto e ao mesmo tempo também dizer, olha, quem comprar vai entrar pela Marechal Deodoro no lado da igreja, vai descer para a parte de baixo do estacionamento, lá vai receber o kit completo, sem precisar descer do carro, vai entregar o ingresso, não precisa descer do carro e vai sair pela Assis Brasil. Ou seja, a gente vai fazer um formato dinâmico, rápido, para que não haja confusão aí no momento, nem aglomeração no momento da entrega do prato, mas a gente precisa respeitar muito todos os protocolos, porque a gente quer manter a tradição, o evento, mas também não pode descuidar de todas as regras que são necessárias. Bem, eu queria também dizer para vocês que nós, paralelo a isso e cuidando com o registro histórico de tudo isso, porque além de ser um evento social, está dentro de uma programação maior que a festa, tem como lema o Senhor com Santo Antônio, eis-me aqui, envia-me, que é a parte religiosa, que é é uma coisa muito bem cuidada por todos e que a gente fala num outro momento, mas a questão cultural também é envolvida muito fortemente, cultural em termos religiosos e sociais. E esse evento, socialmente falando, do Jantar do Codeguin, tem uma história muito bonita por trás, o próprio Codeguin tem uma história bonita por trás e nós estamos registrando isso, fazendo anotações e vamos deixar registrado a história do Codeguin e a história do Jantar do Codeguin com a Paróquia Santo Antônio. Isso é um dos atos que nós estamos fazendo. E outra ação que nós estamos fazendo é que a gente conversou com vários chefes, várias pessoas que trabalham na área da alimentação, que vão fazer pratos especiais com o Codeguin. Nós vamos gravar essas pessoas preparando os pratos e vamos disponibilizar nas mídias sociais semana 10, 15 dias antes do jantar, para que as pessoas saibam também que com o Codeguin dá para fazer pratos diferenciados que não seja o tradicional que nós estamos servindo no dia 28. Então fica o nosso convite para toda a comunidade que deseja participar, comprar os ingressos, entre em contato conosco, será um prazer. O valor do ingresso R$ 50, Codeguin, polenta, frango, fortaia, radite com bacon e frios, salame e queijo. E além do sagu com creme. Na edição deste ano, os organizadores do Jantar do Codeguin deram uma missão interessante a uma equipe de chefes de cozinha renomados aqui de Bento Gonçalves. Eles deverão preparar pratos onde o Codeguin é o item principal. Na semana entre os dias 17 e 21 de maio, nas redes sociais da Paróquia Santo Antônio, serão postados pequenos vídeos onde a comunidade poderá acompanhar as possibilidades de preparo do Codeguin. Na reunião da terça-feira com integrantes do Gabinete de Crise, o governador Eduardo Leite apresentou uma espinha dorsal do que poderá substituir o modelo de distanciamento controlado a partir do dia 10 de maio, quando o atual sistema vai completar 1 ano. Até lá, segue vigente o modelo transitório, com todo o Rio Grande do Sul seguindo protocolos de bandeira vermelha sem a cogestão. O governador lembrou que, ao longo do ano, o modelo acabou ficando, de fato, complexo e, embora tenha cumprido o seu papel até aqui, o mesmo deve ser atualizado para o momento atual, mais simplificado e com mais participação das regiões e municípios na definição dos protocolos das atividades. Pela proposta, o atual modelo de bandeiras, definido semanalmente nas cores amarela, laranja, vermelha e preta, seria substituído por um sistema de alertas, conforme o grau de risco de cada região. A ideia é que o modelo seguiria baseado nas 21 regiões Covid, nas 7 macro-regiões e no estado como um todo. Foi sugerido que os municípios adotem protocolos por atividades,
respeitando as restrições mínimas obrigatórias, sendo permitido às prefeituras a aplicação de regras mais rígidas do que as adotadas pela região ou do padrão definido pelo Estado. Depois de exatos 60 dias operando com superlotação em sua UTI, o Hospital Tacchini voltou a trabalhar dentro dos limites de capacidade nos primeiros dias de maio. Desde o dia 1º, a instituição registra 45 pacientes graves ou menos em sua estrutura. No início da tarde desta quarta-feira, o setor, que tem 45 leitos, contabilizava 40 pacientes em UTI, sendo que 16 eram portadores de Covid-19. Com a volta da normalidade, a direção de divisão hospitalar do Tacchini aponta como principal benefício a retomada gradativa de serviços que estavam suspensos, como as cirurgias eletivas. Durante os últimos 2 meses, o Tacchini chegou a operar com até 160% de ocupação, com 72 pacientes graves para 45 vagas de UTI. A situação obrigou o hospital a decretar o colapso do seu sistema de saúde no dia 7 de março, sem, no entanto, fechar as portas do pronto-socorro para novos casos. Neste período, o Tacchini precisou readequar as estruturas internas, criando novos ambientes para receber e estabilizar pacientes de alta e média complexidade, até que houvesse condições de encaminhá-los a um leito regular de UTI. Pessoas da comunidade que infelizmente perderam entes queridos em razão da pandemia da Covid-19 podem ter acesso ao espaço de escuta. Trata-se de um projeto da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, onde médicos, psicólogos e assistentes sociais prestam apoio a todos, justamente num dos momentos mais delicados de suas vidas. O serviço, que surgiu para dar amparo aos profissionais da saúde, já soma mais de 250 atendimentos em Bento Gonçalves. Com o passar dos meses e a continuidade do quadro de pandemia no mundo todo, o serviço foi adaptado, atendendo, além dos profissionais da saúde, as famílias que ficaram enlutadas neste período. Na medida em que os óbitos aumentaram, surgiu então a proposta de prestar atendimento psicossocial telefônico às famílias, além de apoiar pacientes internados na UPA e seus familiares. Até o momento, mais de 80 famílias de Bento Gonçalves foram contatadas aqui no município, atingindo 182 atendimentos. A rede de atenção psicossocial está à disposição das pessoas que sentirem necessidade de um suporte psicológico através do telefone 992 72 3983. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todas as cidades do estado. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 16 pacientes internados com Covid-19, um a menos em relação aos dados da terça-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 23 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças e um paciente apresentava suspeitas da Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 13 respiradores, a mesma quantidade em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 28 pacientes seguem internados, um a mais em relação aos dados da terça-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Mais uma vez, e não duvidamos que seja a mesma pessoa,
Um menor de idade foi apreendido no bairro Maria Goretti, acusado de tráfico de drogas. O caso ocorreu ao final da tarde da terça-feira, quando policiais da Brigada Militar abordaram o jovem de apenas 17 anos nas proximidades da estação rodoviária. Com ele, a guarnição da Brigada Militar localizou em uma mochila 3 tabletes de maconha pesando 1,680 kg, além de 2 maços de papel seda, um celular e R$ 735 em moeda corrente. Diante do fato, o adolescente foi apreendido e encaminhado até o plantão da Delegacia de Polícia para o registro do fato e demais procedimentos legais. Ele foi depois liberado a um familiar responsável pelo mesmo. O Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves atendeu uma ocorrência inusitada na manhã desta quarta-feira. Por volta de 7:20 da manhã, a corporação se deslocou até o bairro Fátima para realizar o resgate de um cão que havia caído em um poço. O fato foi relatado por uma pessoa que trabalha no local e percebeu os latidos do animal quando chegou. Conforme os bombeiros, o animal caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros, ficando suspenso nos degraus de uma escada e em meio à água que se fazia presente no fosso. A equipe constatou que o cão da raça labrador estava com indícios de hipotermia, levando então a suspeita de ter passado a noite inteira naquela posição. O cão foi retirado com segurança e ficou sob a responsabilidade da pessoa que comunicou aos bombeiros. A equipe do Corpo de Bombeiros alerta a comunidade de Bento Gonçalves para que procure isolar as áreas descobertas, como poços e buracos, para evitar que acidentes como este ocorram tanto com animais quanto com crianças desavisadas e distraídas. E no esporte, o Bento Gonçalves Futsal, BGF, vai disputar a Taça Farroupilha Região Serra Gaúcha. O torneio vai servir de preparação para a equipe, visando a Série Ouro de Futsal deste ano. Promovida pela Liga Gaúcha de Futsal, a competição vai reunir as equipes na briga pelo título, sendo que o campeão vai garantir vaga na Supertaça Farroupilha, que será disputada em um quadrangular entre os vencedores dos 4 torneios regionais: Serra Gaúcha, Sul, Noroeste e Planalto. A BGF está no grupo B, ao lado da AVF de Vacaria e ASF de Serafina Correia. No grupo A, compõe a chave Lagoa Futsal de Lagoa Vermelha, Tapejara e Ibira de Ibiraiaras. As equipes se enfrentam todos contra todos em seus respectivos grupos, avançando de fase os 2 primeiros colocados à semifinal. A competição tem início previsto para o dia 22 deste mês, porém a BGF estreia somente no dia 26 diante da ASF fora de casa. As semifinais ocorrem no dia 2 de junho, enquanto que a final está marcada para o dia 9 do mês que vem. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quarta-feira, 5 de abril. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!